Isso aí, olá! Hoje é dia de falar de capacetes. Esse aqui é o que eu uso para andar de kart, né? Eu uso já há alguns anos. Tem gente que fica com medo daquela viseira escura ali, quando olha para trás e vê ele chegando. Mas basicamente o capacete é um dos meus itens favoritos no automobilismo e eu gosto demais de observar os desenhos. Por isso a lista de hoje é justamente sobre ele. Aí 10 desenhos de capacetes marcantes do automobilismo mundial. O 10º lugar fica para justamente o de Rubens Barrichello. Eu coloquei ele aqui porque ele me fez entender uma coisa muito básica logo que eu comecei a entrar nesse mundo e entender um pouco mais do mundo do automobilismo. Na época eu entrei no site dele e ele explicava por que o desenho dele tinha branco, laranja, um laranja quase vermelho e azul. E aí a explicação dele lá sobre aquilo tudo me fez entender por que ele não usava as cores da bandeira brasileira. E isso não é necessariamente uma regra, né? Até se o Rubinho assistiu algum dia esse vídeo, foi mal que na época eu mandei um comentário lá no site falando onde já se viu que ele não usava um capacete com verde, amarelo e azul e tinha um vermelho, onde já se viu. Foi mal. O 9º lugar vai para Nigel Mansell. O Red 5 tem um capacete muito marcante, basicamente nas cores da bandeira britânica, da Grã-Bretanha ali, o Reino Unido. E o que marca demais no capacete do inglês são justamente as setas nas laterais do capacete do leão. Um casco com um desenho bem marcante. O 8º lugar vai para James Hunt, o capacete preto escrito James Hunt do lado, com os pontos ali, umas pequenas faixas em azul, amarelo e vermelho, bem simples, direto ao ponto, meio que como era a personalidade do James Hunt, mostrando muito do que era o piloto, basicamente não se importava com algumas coisas, o capacete dele era meio assim. Um piloto do atual grid da Fórmula 1 que gosta demais do James Hunt e já fez algumas homenagens para ele, foi Kimi Raikkonen, e aí foi meio que por essas homenagens do Kimi Raikkonen que eu fui parar para prestar atenção no capacete do James Hunt. Claro que o Rush ajudou a dar aquela bela temperada para gostar mais do capacete do inglês. Falando de um outro personagem do Rush, Nick Lauda, tem um capacete que foi evoluindo ao longo do tempo. Antes ele era só vermelho, escrito Nick Lauda na lateral, mas o desenho de 1984 do tricampeonato do Lauda é muito marcante, é um que logo que eu vi o desenho já ficou bem marcado na minha memória e entrou para a lista dos favoritos mesmo, o do Nick Lauda. Claro que tem um peso especial justamente por ser do tricampeonato do Lauda, e aí tem aquele L, dependendo do lado que você olha, ele forma um L e ficou show de bola o desenho, a evolução do casco do Lauda é muito legal. O casco que tá no 6º lugar, na verdade, não é um só, né? São vários. E aí você vai dizer, como assim são vários? O de Tony Kanaan, ele é meio um camaleão, né? Ele tinha lá as suas cores vermelha e amarela, na época que ele corria na kart, com o patrocínio do McDonald's. Quando ele corria na Andretti, ele era azul e verde, também assumindo um pouco as cores do patrocinador. E foi mudando ao longo do tempo, conforme os patrocinadores iam mudando. Hoje na Stock Car a versão preta, vermelha e branca está lindíssima, lindíssima e vale muito a pena. Eu sempre gostei muito dessas variações que o Tony Kanaan fazia, mas sempre mantendo as linhas de desenho, só trocando as cores do capacete, e por isso ele está aqui no 6º lugar, justamente pela versatilidade. Eu dou uma pausa na lista para pedir para você seguir a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Você encontra o Liguem Seus Motores com @Liguem Seus Motores, aqui no YouTube em youtube.com/Liguem Seus Motores. Vamos lá, já aproveita o momento e curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não fez nada disso, essa sua ajuda é sempre muito importante. Se você ainda está meio perdido, corre aqui embaixo, desce ali na descrição do vídeo e tem os links todos ali. O 5º lugar vai para uma evolução de um capacete que eu já gostava e eu achei que essa evolução ficou ainda melhor que o teoricamente original. Em 2005, o Alonso correu com um desenho meio com faixas meio que lembrando bastante o capacete do Ayrton Senna, com toda a personalidade do Fernando Alonso ali, com Cruz das Astúrias, amarelo com faixas vermelhas e detalhes em azul.
Mas em 2006 ele acabou dando uma evoluída no desenho do capacete e deixou essas linhas meio na diagonal. Particularmente eu prefiro o casco de 2006 em relação de 2005, justamente os dois do bicampeonato do Alonso na Fórmula 1. O Alonso saiu da Fórmula 1, voltou, na Fórmula 1 mesmo mudou o desenho várias vezes, mas agora nesse retorno da Fórmula 1, justamente o desenho muito parecido com aquele que ele tinha em 2006, ele trouxe de volta e está correndo na Alpine com esse desenho bem próximo do que era aquele de 2006. O quarto lugar vai para o casco de Mika Häkkinen. Ele segue meio que uma tendência que era meio que daquela época de linhas, como eu falei, do Alonso. A do Häkkinen é um pouco diferente porque é uma variação ali. O capacete tem a base branca e várias tonalidades de azul, ele que é finlandês, mas o capacete também tinha lá muita personalidade, seguia uma tendência da época que eram essas linhas assim na horizontal, e tá aí porque o cara é um bicampeão, foi uma das lendas do automobilismo mundial, é um dos meus capacetes favoritos. Como eu falei, na época que eu comecei a acompanhar mais a fundo assim, o automobilismo, prestar atenção em capacetes, tiveram alguns que me chamaram a atenção, e o do tricampeão mundial Nelson Piquet está entre eles. O que me chamou demais a atenção no capacete do Piquet são as gotas, dando aquela sensação de velocidade. Tem as das laterais, que vão na direção tipo, da frente para trás, e tem a do cima do casco que complementa o desenho das laterais, sempre com a base branca, algumas linhas em vermelho. Teve algumas épocas que a gota mudou de cor, antes era preta, depois era vermelho, e aí uma época do patrocínio que ele corria com um carro patrocinado pela Camel chegou a ser amarelo. O primeiro capacete mesmo era aquele com a gota em preto e as linhas em vermelho. Era o próprio Piquet que pintava os capacetes dele, e teve um dia que a tinta preta acabou, ele mandou tudo de vermelho mesmo e foi, pronto, acabou. E foi assim que acabou virando o capacete em branco e vermelho. Por essa razão que o capacete do Piquet está aqui no terceiro lugar. O segundo lugar dos capacetes aqui, dessa nossa lista de capacetes, vai pro justamente heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, o homem que é o maior da história em número de vitórias e em número de poles na Fórmula 1, conhecido por seus belos capacetes. Ele tem algumas versões de capacetes muito legais. Nos anos da McLaren e no primeiro ano dele na Mercedes, ele corria com capacete amarelo, aí de uns anos para cá ele vem correndo com capacetes na cor branca, chegou a voltar para amarelo e aí de novo foi pro branco, mas o que eu quero colocar em segundo lugar aqui na lista são justamente as duas versões que ele fez para a temporada do ano passado da Fórmula 1. Inicialmente a base continuava branca, mas vinha com detalhes em roxo, e o capacete assim, já por si só, já ficava lindo, muito lindo. Mas depois da morte do George Floyd, e aí todo o ativismo do Lewis Hamilton com relação ao racismo, a luta contra o racismo, a Mercedes abraçou a causa do Hamilton, pintou o carro de preto, e ele pintou o capacete também, aquela base que era branca virou preta, e lembrou demais justamente uma figura muito interessante dos quadrinhos e que foi para o cinema, que era o Pantera Negra. Inclusive a homenagem que o Lewis Hamilton fez no Grande Prêmio da Bélgica ao Chadwick Boseman, tinha falecido naquele final de semana, foi muito significativa pela semelhança do personagem Pantera Negra nos cinemas e o desenho do capacete do Hamilton nas cores preta e roxa, que eram as mesmas cores do personagem no cinema. O desenho dos dois capacetes, tanto preto quanto branco, ficaram muito legais. O significado do preto e roxo foi muito grande, tanto que ele está carregando até agora. O primeiro lugar vai para um capacete que ele é um ícone, assim, você olha, lembra do piloto automaticamente, e acabou virando uma referência justamente do que o capacete não necessariamente deveria ser, mas significou por muito tempo, que era justamente uma identidade do piloto dentro do carro, que é justamente o capacete do Ayrton Senna, aquele amarelo com uma faixa verde e uma faixa azul, marcou muito, e ainda hoje ele não é só um ícone que lembra o Ayrton Senna, mas também um símbolo de capacetes, né? Tanto que falam de capacete, principalmente aqui no Brasil, já vem a ideia do capacete do Ayrton Senna. Esse vídeo, como alguns dos anteriores, foi sugerido por vocês que acompanham o canal. Esse, mais uma vez, foi sugestão do Denis Arashiro, ele que mandou essa sugestão dos capacetes. Essa lista é uma que pode render mais vídeos
rendeu capacete para mais 2 top 10 pelo menos. Devemos ter mais vídeos sobre capacetes aqui no Liguem Seus Motores. E você também pode dar sua sugestão através de uma das nossas páginas nos comentários dos vídeos. É só seguir a gente no Instagram e no Facebook, nos dois com @Liguem Seus Motores, ou então aqui no YouTube, no endereço youtube.com/Liguem Seus Motores. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Também aproveita e ativa o sininho para receber a notificação de quando tem vídeo novo. Lembra que essa sua ajuda é sempre muito importante. Fique ligado com a gente!